Olá, como você está hoje? Seja bem-vindo à nossa Sessão Marcada, um podcast que discute temas em psicologia e saúde mental, com o objetivo de informar a sociedade sobre estes temas e auxiliar no combate à desinformação e à pseudociência. Meu nome é Rafael Mendes e meu colega neste podcast é o João Estevão. Ambos somos psicólogos e idealizadores deste projeto. E hoje o nosso tema é psico-oncologia, um braço importante no tratamento do câncer. E para entender melhor sobre o assunto, conversamos com Luísa Martínio, psicóloga, mestre em Psicologia, Sociedade e Saúde pela Universidade Federal do Pará. É especialista em Psicologia da Saúde e Oncologia pelo Hospital Universitário João de Barros Barreto e em Saúde Mental pela Escola Superior da Amazônia. Nossa convidada atua com psico-oncologia e psicologia hospitalar e também como preceptora de residência multiprofissional em saúde, com foco em cuidados paliativos no Hospital de Referência Ofir Loyola, em Belém do Pará. Também conversamos com Isadora Silvestre, psicóloga, graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nossa convidada possui especialização em neuropsicologia pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Atualmente, realiza atividades de psicologia e neuropsicologia no cuidado a pacientes pediátricos oncológicos. Também é supervisora e docente em cursos de pós-graduação e ensino à distância, ministrando treinamentos e aulas com temáticas relacionadas à avaliação, reabilitação neuropsicológica, cognição, comportamento e psicometria. Também atuou como psicóloga residente na área de avaliação e reabilitação neuropsicológica no Hospital Albert Einstein. Luísa, muito obrigado pelo teu tempo, que eu sei que é corrido, mas por você estar aqui com a gente hoje. Olá, Rafael. Olá, João. Eu que agradeço o convite de vocês para estar participando hoje desse podcast. Luísa, novamente seja bem-vinda. E para darmos início aqui, eu gostaria que você pudesse esclarecer para nós e para os nossos ouvintes o que é a psico-oncologia. A psico-oncologia, ela é a interface entre a psicologia e a oncologia. E ela vai trabalhar as demandas decorrentes dessas fases do adoecimento oncológico. Ela atribui assistência tanto a familiares quanto ao paciente e ela vai mediando a relação entre os profissionais de saúde, familiares e pacientes. Ela também atribui pesquisas, ensinos em torno dessa interface entre oncologia e psicologia. E ela também está nessa promoção e prevenção em relação às campanhas de saúde, que muitas é vistas, inclusive, principalmente em outubro e novembro, mas durante o ano todo, a psico-oncologia também está presente nas campanhas de combate ao câncer. E cabe ressaltar também, meninos, porque a psico-oncologia, ela é um termo mais usual, ela é um termo mais usado em relação ao trabalho da psicologia dentro da oncologia, mas há teóricos que eles não gostam de usar o termo, há teóricos que usam apenas psicologia da saúde, atuando na área da oncologia. Só que isso não faz muito sentido nos estudos da psicologia dentro do tratamento para o câncer. Por quê? Porque é muito diferente a atuação do psicólogo no tratamento oncológico, por exemplo, do que um doente renal. Há diferenças nos aspectos em torno desse trabalho. Então, por isso que a gente precisou dessa modalidade nova dentro da área da psicologia da saúde, que é a psico-oncologia. Então, é uma área de atuação, essa interface entre a psicologia e a oncologia, que não envolve só o paciente, isso envolve também a família. Você poderia dar exemplos ou citar de que forma? Sim. Por exemplo, como o próprio Simonetti, da Psicologia da Saúde, ele sempre retrata que o familiar, o paciente e a equipe de saúde, eles acabam tendo objetivos muito diferentes nesse cuidado da saúde.
Por exemplo, o familiar pode estar muito focado nesse prognóstico do paciente, como é que ele vai ficar depois do tratamento. Já o paciente, ele está muito focado nesse controle da dor dele, em minimizar o mais breve possível os sintomas. Já a equipe de saúde só está pensando, por exemplo, na qualidade de vida. Como é que o paciente vai se sentir após todos os tipos de tratamento e qual seria o tratamento mais adequado. Então, eles podem, cada um desses três, da tríade, que é o paciente, a família e o profissional de saúde, eles podem estar com focos muito diferentes. E cabe a gente da psicologia estar mediando esses focos, estar atendendo o familiar que está muito mobilizado, por vezes, a pessoa que está mais fragilizada não é nem o paciente, é o próprio familiar. Só que o familiar acaba passando muito dessa mobilização para o paciente e acaba deixando o paciente muito também fragilizado. Aí por isso que cabe essa assistência psicológica também ao familiar, junto com o paciente, e cabe a gente a fazer mediação entre a comunicação da equipe de saúde com o paciente familiar, que às vezes não compreendem muito bem todos os aspectos em torno do adoecimento, em torno do tratamento, em torno do próprio processo de recuperação deles. Por isso que é fundamental o trabalho da equipe nessa tríade. E, Luísa, como a psico-oncologia trabalha com pacientes que estão em diferentes fases do tratamento do câncer? O paciente em tratamento para o câncer, ele passa por algumas fases muito específicas. A primeira dela é a fase de diagnóstico e adoecimento. Essa fase de diagnóstico e adoecimento é exatamente o momento em que começam a aparecer os sintomas oncológicos, que depende muito, vai variando de acordo com cada tipo de câncer. Mas, por exemplo, os mais frequentes, constipação, enjoo e, principalmente, o sintoma que está presente em quase todos os tipos de câncer, que era a dor, uma dor muito intensa. Cabe a gente da psicologia, nesse momento em que está começando a se apresentar os sinais e sintomas da doença oncológica, cabe a gente orientar o paciente e o familiar na busca desse diagnóstico, na busca desse tratamento, e a partir do momento em que é feito e detectado o diagnóstico, a gente está ali para auxiliar nas orientações, no acolhimento e nesse manejo da dor emocional, além da dor que apresenta ali física também desse usuário e desse familiar. A outra fase é já a do tratamento. E na oncologia, o tratamento, ele é um tratamento mais extenso, um tratamento em que ele envolve vários tipos de terapêuticas. As mais conhecidas, a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. No entanto, inclusive com o avanço, né, da medicina e no avanço nos próprios tratamentos para o câncer, hoje em dia a gente encontra outros tipos de tratamento, como a imunoterapia, a hormonioterapia. Então, o paciente oncológico, ele vai ter um longo caminho durante esse tratamento. E o tratamento oncológico, ele é um tratamento muito invasivo, muito agressivo. O que significa um tratamento invasivo e agressivo? É um tratamento que pode causar muitas sequelas físicas, emocionais, sociais para esse usuário e o familiar, que também vive tudo isso com o paciente, e uma dificuldade dele entender que o tratamento está sendo em relação ao objetivo de curar, porque como o tratamento causa muitas sequelas, ele causa muitos sintomas, o próprio paciente se confunde durante esse momento com a doença. Então, cabe a gente ali, dos profissionais de saúde, da psicologia, principalmente nessa orientação, nesse manejo da dor dele. E da dor dele a gente fala da dor total, né? Que é a dor física, a dor psicológica, a dor espiritual, a dor social, de estar orientando eles nesse momento. Para além do tratamento, temos também a fase que se chama de reabilitação, recuperação e reinserção social. Essa fase, muitas pessoas, geralmente, principalmente os usuários e os familiares, é uma fase que se acredita que é mais tranquila, mas para a sensação do paciente não é tão tranquila assim. Por quê? Porque o paciente passou durante anos, até por vezes, em tratamento oncológico, passou por muitas sequelas, por muitas mudanças no próprio estilo de vida. Então, no momento em que se encerra o tratamento, no momento que ele tem que voltar para a sua rotina,
para ele é muito estranho. Até porque o paciente passou por tantas mudanças que até ele mesmo mudou enquanto pessoa. Então, ele retornar à sua rotina, ele retornar às suas atividades, retornar ao próprio convívio social é muito difícil. Fora as outras questões também de reabilitação motora, a reabilitação dele que ele tem no estado do quadro total clínico dele também, no como vai ser esse dia a dia dele depois de uma cirurgia, depois de uma quimioterapia. Então, cabe a gente estar nessa continuidade de acompanhamento psicológico com esse paciente, com esse familiar, porque a própria reinserção social, para eles, é muito difícil, é cheia de também, é permeada de medos, de ansiedade, porque permanece o medo, como chamam-se comumente, né? O fantasma do câncer reaparecer. Cabe a gente estar fazendo esse manejo também do paciente, da importância dele voltar às atividades de vida dele, às atividades diárias dele. E tem um outro aspecto que não é muito, uma outra fase, que não é muito comum citarem, mas ela é muito importante também nessa fase, no percurso do paciente oncológico, que é a fase de prevenção. Fala-se da prevenção primária, que é aquele paciente que nunca teve câncer, que a gente participa de campanhas, a gente está muito ativo nesse processo de educação para a saúde em relação à população, à sociedade, na prevenção, né, do câncer. E cabe também a gente estar na prevenção secundária, que é exatamente aquele paciente que teve câncer, está em remissão, ou quando alguns médicos caracterizam a cura, cabe a gente estar continuando as práticas de boa saúde em relação a eles manterem todos os cuidados que foi permeado durante todo o tratamento, que foram orientados para prevenir um segundo câncer. Então, a gente também está nesse trabalho da prevenção também. Luísa, muito interessante a sua resposta. E me chamou muito a atenção quando você fala que durante o curso do tratamento, muitas vezes esse paciente também é outra pessoa. Partindo desse ponto, o adoecimento psicológico, ele também está presente, né, durante o curso da doença. Quais são os principais sintomas? Existem transtornos psicológicos que você identifica na sua prática nos pacientes que estão passando pelo tratamento oncológico? Sim, comumente, a partir do diagnóstico ou dos próprios sintomas da doença, antes mesmo do diagnóstico, começam a se aparecer alguns sinais e sintomas, por exemplo, da ansiedade, de depressão, mas isso, no diagnóstico, são sinais e alguns sintomas. Vai se caracterizar e vai se fechar mais esse diagnóstico a partir do tratamento e após a terapêutica também, que é quando o paciente, ele inclusive não consegue fazer essa reintegração social. A gente começa a configurar de fato um diagnóstico de depressão, um diagnóstico de ansiedade, são os mais aparentes. Mas, claro, alguns pacientes às vezes apresentam pânico, sim. Eles começam a ter várias preocupações, por exemplo, inseguranças diante da comunicação com o familiar, porque ainda a gente vive na área da oncologia, a gente vive muito ainda o que se chama da conspiração de silêncio, e ultimamente é muito usado o termo do cerco do silêncio. Então, começa a haver dificuldades nesse vínculo diante disso também, mas pode haver um medo do próprio paciente diante de tantos procedimentos invasivos, hospitalares, que foi submetido durante esse tempo todo, que ele cria uma dificuldade de entrar no hospital de novo. Então, podem aparecer vários tipos de transtornos, mas os mais comuns são ansiedade e depressão. Por exemplo, inclusive, um paciente, quando eu falei, o paciente oncológico, durante o tratamento, eles passam por várias mudanças, por várias sequelas. Uma delas é a inserção da estomia, que comumente as pessoas escutam da colostomia, né, que são pacientes que fazem cirurgia de retirada parcial do intestino e precisam usar a bolsa de colostomia. Tem pacientes que não conseguem compreender, não conseguem aceitar o uso da bolsa de colostomia, e a gente percebe que pelo mau uso, pela má higiene,
que eles não conseguem se adaptar em relação à bolsa de colostomia, eles agravam o seu adoecimento. Eles têm, às vezes, reincidiva da doença no próprio local em que foi constituída a bolsa. Então, a gente percebe que o paciente começa a entrar em quadros depressivos nesse momento. E no próprio, quando eles têm que fazer uma reabordagem de novo, porque teve a recidiva da doença, os pacientes não conseguem aguentar a cirurgia, não conseguem aguentar o tratamento, se foi indicada uma nova quimioterapia. Muitos não querem mais realizar a quimioterapia, e isso mesmo em focos em que o paciente tem perspectiva curativa. E a gente percebe isso por conta desses quadros, por esses aspectos psicológicos. A próxima pergunta que eu tenho para te fazer, depois de tantas informações ricas que você trouxe hoje, pode parecer óbvia, mas eu acho importante na sua perspectiva para ressaltar para os nossos ouvintes. Então, você considera o atendimento psicológico na modalidade que é feito nos hospitais para pacientes que estão passando por acompanhamento oncológico, esse atendimento psicológico ser essencial no tratamento? E aqui no Brasil, já existe algum protocolo que inclui, né, como diretriz, a presença do profissional da psicologia como obrigatório nesse processo? Sim, realmente, parece óbvia, mas eu acho sempre importante também ressaltar. É fundamental o trabalho do profissional de psicologia na área da oncologia. Inclusive, atualmente, a gente percebe cada vez mais na escuta dos profissionais da saúde a necessidade de um profissional de psicologia nessa atuação. Eles cada vez mais reconhecem o nosso trabalho, cada vez mais trazem a gente nesse processo ativo do tratamento, do diagnóstico do usuário, e eles mesmos, a gente percebe que em clínicas de oncologia em que não está ali no momento um profissional de psicologia, eles ficam se sentindo desamparados, eles se sentem preocupados nesse momento. É fundamental, porque o paciente oncológico e os seus familiares, eles vão apresentar muitas demandas psicológicas, mesmo aqueles mais adaptados a esse novo momento de tratamento do adoecimento oncológico, eles ainda assim apresentam alguns aspectos psicológicos, como, por exemplo, ansiedade diante da cirurgia, como medo em relação se eles vão ficar muito tempo durante o tratamento, se eles vão ficar muito tempo afastados do trabalho, se eles vão conseguir, inclusive, em algum momento após o tratamento, retornar às atividades laborais, se eles vão conseguir retornar, por exemplo, muitos pacientes vêm do interior aqui para a capital realizar o tratamento. Muitos ficam com medo se eles vão conseguir retornar para o interior de novo, como eles ficam extremamente debilitados em relação ao tratamento. Então, independente de qual fase do adoecimento eles estejam, independente dos recursos de enfrentamento que eles têm, a gente percebe que todos, pacientes e familiares, eles apresentam alguma demanda psicológica. E até os próprios profissionais, eles se sentem mais seguros, amparados, eles sentem a necessidade de um profissional de psicologia nessa área. É por isso que já existia uma portaria antiga, em 2005, que ela obrigava, né, era obrigatória, é a portaria 2439, e também tem a portaria 741 de 2005, que ela obriga que, para se credenciar algum serviço de tratamento oncológico, que seja obrigatório ter um profissional de psicologia nesse serviço. Esses serviços, sejam eles o NACONS ou CACONS. E também, diante disso, houve uma nova resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em 2021, que ela colocou como obrigatório também que os planos de saúde disponibilizassem 40 sessões por ano para pacientes com tratamento oncológico. Então, a gente percebe que até juridicamente tem se tido esse avanço em relação à inserção do profissional de psicologia na atuação da área de oncologia. Nossa, Luísa, muito obrigado por essas informações preciosas. Agradecemos, eu e o João, pela tua participação aqui no Sessão Marcada. Com certeza, eu já quero deixar um convite aberto para te ter aqui de novo,
Sei que é uma missão encontrar um espaço na agenda, mas é com o coração muito aquecido que sei que é porque você está desempenhando um excelente trabalho na sua área. Muito obrigado. Eu que agradeço novamente o convite. Eu me sinto muito feliz por estar participando desse podcast, que é tão importante que vocês têm desempenhado esse trabalho. Muito obrigada. Converso agora com Isadora Silvestre. Seja bem-vinda, é um prazer te receber aqui no Sessão Marcada. Obrigado, Rafa. Obrigado, João. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar desse tema que é tão especial para mim. Quando a gente estava no nosso bate-papo, antes de iniciar a gravação, a gente estava comentando sobre ser uma área bem específica e pouco comentada. Para a gente entender melhor, especificamente do tratamento oncológico na criança, quais são os efeitos deste tratamento no desenvolvimento cognitivo, motor, comportamental e emocional? Então, a criança com câncer, ela vai ter um desenvolvimento que é muito singular e que vai ser atravessado por diversos fatores. Então, já na notícia, né, do diagnóstico, a gente vai ter um desequilíbrio familiar e o paciente ele vai estar num mundo que é desconhecido, cheio de fantasias, né, no caso da criança. Isso também vai variar de acordo com o estágio do desenvolvimento que ela está, que vai ter um impacto tanto na compreensão que ela tem do mundo, quanto no desenvolvimento neurocognitivo que ela vai apresentar, né? Então, o papel do psicólogo é cuidar dessas consequências dessa nova realidade que a criança está imersa, cuidar do paciente e da sua família nessa nova etapa. E na neuropsicologia, a gente vai ter uma questão muito importante, né, de ter um olhar especial para esse neurodesenvolvimento, né, e para o impacto que o adoecimento pode ter nessas crianças. Então, de cara, quando a gente pensa no câncer, existe um estigma muito grande de relacionar a doença com a morte, né? Já é a primeira coisa que se pensa. E, na realidade, com a tecnologia, né, que a gente tem hoje, a gente tem taxas de até 90% de cura quando a gente consegue pegar a doença no início, né? Então, é importante ter um olhar para essa criança na hora do diagnóstico, ao longo do tratamento, que é um caminho aí muito longo que ela vai percorrer, e também para ela depois, né? Que qualidade de vida que essa criança vai ter depois? Hoje em dia, os diagnósticos mais comuns de câncer na infância estão com os tumores do sistema nervoso central e com a leucemia, especialmente a leucemia linfóide aguda. Esses diagnósticos, ambos, eles vão apresentar um impacto neurológico muito importante, né? A depender aí da agressividade que essa doença apresenta, né? E do tratamento recebido por essa criança. Além disso, eu tenho que pensar em quem que essa criança era antes, que família que ela tinha, qual que era a questão ali que estava envolvida em termos culturais, econômicos e sociais, né? Porque isso também vai ter um impacto muito importante. Qual a reserva que ela conseguiu estabelecer até o momento, né? Que idade que ela tem? Porque hoje, por exemplo, a leucemia que eu citei, o pico da incidência dela é entre 2 e 5 anos de vida. Então, são momentos aí cruciais para o neurodesenvolvimento. Então, entender quem que essa criança era antes, entender quem que ela é agora, depois desse diagnóstico, né? Qual que vai ser o percurso que ela vai seguir. E aí vai ser papel do neuropsicólogo, que está dentro desse contexto oncológico, envolver toda a equipe multiprofissional e médica para que ela olhe para essa criança com esse cuidado humanizado, né? De vê-la como sujeito e não como um paciente. Ou seja, é um trabalho que envolve principalmente um entendimento da subjetividade daquela criança. Exato. E é um desafio conseguir juntar a neuropsicologia, que é uma ciência que vai estar muito baseada ali na quantificação, muitas vezes, né? A gente não pode ficar só focado nisso. Existe aí um impacto do humor também, né, que vem com a hospitalização, que a gente não pode deixar de olhar. Eu acho que esse é o principal desafio nesse contexto. E falando de desafios, como essas alterações neuropsicológicas no curso do tratamento do adoecimento pelo câncer pode afetar o desempenho escolar, as relações sociais e a qualidade de vida dessas crianças?
o diagnóstico pelo câncer representa uma quebra, né, com a vida que essa criança tinha anteriormente. E para a criança, a escola é o lugar central que vai ter na vida dela, né? É onde ela vai desenvolver as relações dela, é onde ela vai conseguir se desenvolver enquanto sujeito, aprender a ler, a escrever, aprender sobre o mundo. E a internação, ela é muito marcada por momentos de isolamento social dos amigos e às vezes até da própria família, né? Então, especialmente se eu falo ali no contexto do transplante da medula óssea, que a criança vai ter que ficar isolada por muito tempo, isso aí pode ser um momento muito traumático para esse sujeito em desenvolvimento, né? No contexto hospitalar, a criança fica muito passiva, cheia de restrições, com experiências difíceis relacionadas à dor. No câncer, em especial, a gente tem uma mudança na aparência que pode ser muito impactante, né? Eu vou ter uma imagem corporal alterada, eu posso ter um emagrecimento, ou um ganho de peso, um inchaço pelos corticoides. A própria alopécia, né, que nem sempre acontece, é importante ressaltar, mas que é muito comum de acontecer no tratamento, vai fazer com que a criança não se reconheça como ela mesma, né? Então, a gente também tem que ter um olhar para o quanto essa criança vai conseguir compreender o que está acontecendo com ela, a depender do seu estágio de neurodesenvolvimento, né? E aí, em termos de neuropsicologia especificamente, a gente vê que as crianças que passam pelo tratamento têm muitas alterações, tanto a nível global de inteligência, quanto aos domínios neuropsicológicos específicos, como a atenção, a memória, as funções executivas, que é a nossa capacidade de lidar com os problemas e encontrar soluções, né? Planejar o que a gente vai fazer, que é super importante no aprendizado, e na velocidade de processamento. Então, elas se tornam crianças muito lentificadas. O que costuma acontecer, né? No tratamento com a radioterapia, a gente vai ter uma lesão na substância branca do cérebro, que está muito ligada a essa rapidez da sinapse, né? Do impulso nervoso. Então, elas ficam muito lentas, é algo que também pode estar impactado pelo humor mais deprimido, né? Então, aí a gente tem muitas evidências de dano, e a gente vê que isso não é, assim, algo padronizado para todos os diagnósticos, mas existem evidências que apontam que quanto mais jovem a criança, maior é a propensão para desenvolver déficits, especialmente se o diagnóstico acontece ali por volta dos 3 anos ou menos. Então, a gente tem esse contexto aí dentro dessa população. Isadora, ainda sobre esse tópico do diagnóstico, na sua visão, quais são os principais desafios para identificar e diagnosticar essas alterações neuropsicológicas nessas crianças acometidas com câncer? Existe uma sobreposição aí de duas coisas que exigem uma atenção do neuropsicólogo, né? Que é o funcionamento das desordens cerebrais, que são vistas como desconhecidas, não só pela família e pela criança, mas às vezes até pela própria equipe que cuida dela, né? Não compreende. E o câncer, que tem um estigma muito forte também. Então, hoje, a gente não tem evidência científica na literatura que especifique o tempo para realizar a avaliação neuropsicológica, né? Que teste que eu uso para isso? Eu não tenho, por exemplo, um instrumento voltado para avaliar esses sujeitos, né? E identificar as alterações cognitivas que possam aparecer. Então, a gente pode fazer uma monitorização intermitente, né? Aí, em fases agudas do tratamento, em consulta de rotina, quando a criança está em manutenção. Mas aí eu vou ter várias questões, né? Porque a neuropsicologia, a avaliação neuropsicológica, ela é um exame que pode demorar muito, que exige um profissional muito qualificado para fazer, que pode ser muito custosa também, né? Os instrumentos não são baratos. Então, eu preciso pensar em como fazer uma avaliação que seja eficiente em termos de tempo, que seja sensível para uma alteração neuropsicológica e que também olhe para essa criança entendendo o contexto social e do humor que ela está passando naquele momento, né? Então, o que geralmente costuma acontecer é que só acontece a avaliação neuropsicológica quando a criança já está com uma dificuldade muito grave em sala de aula, né? Que não é o ideal. Preconiza-se que essa criança tenha um acompanhamento neuropsicológico a partir do seu diagnóstico, né?
e após a conclusão do seu tratamento. Mas isso não é a realidade que a gente vê hoje na maioria dos casos. A questão do câncer é algo muito pesquisado. Quem trabalha com saúde sabe. O que mais temos são produções acadêmicas tratando desse tópico tão sensível. E, na sua visão, quais são as perspectivas futuras para o tratamento das alterações neuropsicológicas nessas crianças? Apesar do câncer ser muito estudado, ser um assunto muito visto hoje na literatura, na neuropsicologia, isso acaba não acontecendo com a mesma intensidade, né? Então, é necessário que a gente produza mais literatura e que a gente também pense sobre o mundo que a gente tem hoje, que é um mundo que é muito tecnológico, desde que a gente viu a pandemia por Covid-19, com o isolamento social. Então, eu diria que existem duas coisas, né? Fazer mais estudos mais amplos, que olhem os recortes socioculturais e econômicos a nível de Brasil, que é um país muito grande, que tem muitas especificidades diferentes, e olhar também sobre o uso de tecnologia, porque a realidade hoje de um ambulatório pediátrico é que as crianças acabam ficando muito passivas, né? E aí recorrem a desenhos, ao uso de telas, etc., e, na minha visão, a gente precisa pensar em como a gente vai se relacionar com a tecnologia, porque eu acho que ela não sai mais da nossa vida agora, e como esses recursos podem aliar a gente nesse processo. Acho que esses são aí duas perspectivas futuras que eu vejo como positivas, né, dentro da pesquisa em neuropsicologia nas crianças com câncer. Isadora, eu quero acrescentar uma pergunta e você pode fazer um comentário breve, se desejar, que é sobre os pais dessas crianças, pode ser? Claro. No tratamento dessas pacientes que estão no cuidado pediátrico, oncológico, existe uma ansiedade muito grande dos pais e cuidadores? Qual geralmente é a sua conduta nesses casos, nessas situações? A gente tem que ter um olhar muito acolhedor para essa família, né? Então, eu acho que o primeiro passo, quando a gente pensa nisso, é entender que cada família vai ter uma estrutura. Eu tenho famílias que podem ser mais integradas e famílias que não são. E isso vai ter um impacto direto sobre como que as coisas vão ser comunicadas para essa criança, né? Então, quando eu tenho uma família mais integrada, que funciona melhor, ela pode ter uma reação mais explícita na hora da perda, por exemplo, de um membro da família, ao passo em que famílias mais desintegradas, desorganizadas, podem ter mais dificuldades, mais problemas físicos, mais questões emocionais, né? Então, assim, eu tenho que entender primeiro que dinâmica familiar é essa, né? Quem que são os membros dessa família? Será que essa família já passou por uma internação, por uma perda, por um adoecimento? Se sim, como que ela lidou com isso, né? E ela tem que estar envolvida com o cuidado desse paciente. De nada adianta eu olhar só para o sujeito adoecido, a criança adoecida, e não conversar com essa família, né? Não dar recurso para que essa família consiga auxiliar essa criança. Então, a gente fala com os familiares sobre o que é esperado, né? Que criança que vai ser essa, o que a gente pode esperar de alteração comportamental e de humor de uma criança com câncer. E oferecer os recursos para que elas consigam compreender melhor o tratamento e a doença, e ferramentas para que elas lidem de forma mais positiva com essa criança, né? Especialmente no tempo que ela estiver no hospital, seja no momento da internação, seja no momento ambulatorial. Isadora, querida, muito obrigado por essas falas tão claras que com certeza vão trazer luz a um tema pouco explorado para os nossos ouvintes que não necessariamente são da área da saúde. O objetivo do Sessão Marcada é ter convidados exemplares que consigam transmitir com clareza como você fez no nosso episódio de hoje, e eu falo por mim e pelo João que vamos te esperar de novo aqui. Muito obrigada, Rafa e João. Eu fiquei muito feliz de ter vindo. E a parte boa do podcast é que dá para diminuir a velocidade da minha voz, que eu sinto que eu fico falando muito rápido. Mas eu adoro falar sobre esse tema. É algo que é muito caro para mim. Fiquei muito feliz de poder conversar sobre isso com vocês, né? E espero aí o convite para voltar. Espero que você esteja tendo ou tenha tido um bom dia. Eu, Rafael Mendes,
sou o coordenador geral deste podcast. A organização de pautas científicas fica no comando do psicólogo João Estevão. E a edição de som e imagem do Vitor Oliveira. O podcast está disponível no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Não deixe de seguir a gente e ativar as notificações para que você fique sabendo quando os novos episódios estiverem disponíveis. Bem, nos vemos em breve em nossa próxima sessão marcada.